professor, costumo receber muitas perguntas de leitores, donas de casa, estudantes de todo o Brasil. A conjugação dos verbos é uma das campeãs de dúvidas. Professor, o que é correto? Incendia ou incendeia? Ele interviu ou interveio? Ele havia pego ou pegado a encomenda? Os verbos são a classe de palavras com o maior número de variações. Eles variam em pessoa, número, tempo, modo e voz. O verbo é provavelmente um ser traumatizado. É mal falado desde a infância, quando crianças temos medo deles. Aí crescemos e passamos a maltratá-los. Mas todos nós precisamos dos verbos. Sem eles, nossa comunicação seria muito deficiente. Ninguém iria nos entender, não é mesmo? Nesta aula, não vamos falar de pessoa, número, modos e tempos verbais. Para aprender ou recordar isso, você pode consultar o volume 1 desta coleção Concursos Públicos. Nosso assunto de hoje, nosso assunto aqui, será aquelas dúvidas cruéis sobre a forma correta de flexionar determinados verbos como falir, abolir, propor, reaver, ansiar e tantos outros. Vamos lá? Vamos começar com um grupo de verbos que usamos muito no dia a dia e que podem nos ajudar a flexionar corretamente muitos outros verbos. Quem é que não conhece os verbos vir, ver, ter e pôr? Estes verbos são chamados de primitivos e têm muitos derivados. Para o verbo vir, podemos citar convir, intervir, provir. Para o verbo ter, podemos citar conter, deter, entreter. Para o verbo ver, podemos citar quem? Antever, prever, rever. E para o verbo pôr, podemos citar compor, expor, dispor. Se eu ponho, eu componho e exponho. Nós pusemos, compusemos e expusemos. Se eu puser, se eu dispuser, se eu expuser. Você já pensou em algo como se ele compuser uma música? E quando o governo transpuser o Rio São Francisco? Nada de falar ou escrever se ele compor. Quando o governo transpor, nem pensar. O certo é se ele compuser a música, se o governo transpuser. Isso também é válido para o verbo expor, outro derivado do verbo pôr. Nada de dizer que eles exporam o quadro. O certo é expuseram. Se ele expusesse, dispusesse, impusesse. Se eu expuser, depuser, propuser. Eu expunha, dispunha, supunha, propunha. Eu tive, portanto eu contive e eu detive. Então, eles tiveram. E se eles tiveram, contiveram, entretiveram, eles detiveram. Não existem deteram, conteram, entreteram, entendeu? Vamos repetir. Se eu digo eles tiveram, eu digo que eles contiveram o avanço do mar. Eles mantiveram a calma. Os policiais detiveram os bandidos. Se eu digo, se eu tivesse, também digo, se eu mantivesse a calma, se ele contivesse a fúria, se ela detivesse os direitos autorais. Muita gente faz uma verdadeira confusão com os verbos ver e vir. Realmente, estes dois verbos pregam muitas peças na maioria das pessoas. Você costuma dizer quando você ver a Maria. Diga isso. Ou quando você vir a Maria. Diga isso. O certo é quando você vir a Maria. Quando você vir o filme. O futuro subjuntivo do verbo ver é vir. Quando você vir a Maria. Tu vires, ele vir, nós virmos, vós virdes e eles virem. O futuro do subjuntivo do verbo vir é vier. Quando eu vier, quando tu vieres, ele vier, nós viermos, vós vierdes e eles vierem. Você sabe quando usamos vimos ou viemos? Ontem nós vimos o filme. Vimos é forma do verbo ver no pretérito perfeito indicativo. Ontem nós viemos à reunião. Viemos. É forma do verbo vir, lá no pretérito perfeito indicativo. E agora? Vimos por meio desta solicitar. Vimos, nesse caso, é forma do presente do indicativo do verbo vir.
vimos pedir a gentileza, vimos comunicar que. E como ficam os derivados de ver? Eles não fogem à regra. Os verbos antever, prever, rever, entre outros, seguem o verbo primitivo. Se eu vejo, prevejo e revejo. Ele vê, prevê e revê. Se eles veem, prevêem e revêem. No passado, eu vi, então previ e revi. Ele viu, previu e reviu. No plural, eles viram, portanto previram e reviram. Lá no imperfeito subjuntivo, se eu viesse, portanto, perdão, se eu visse, portanto, previsse e revisse. E perigo, atenção, no futuro subjuntivo, quando eu vir, portanto, se eu previr ou revir. Atenção, com a reforma ortográfica, o hiato EE, de eles veem, preveem e reveem das formas verbais, perdeu o acento circunflexo. Não esqueça disso. Agora que você já sabe como ficam os derivados de ver, vamos recordar como ficam os derivados de vir, tipo convir, desavir, se intervir, provir, sobrevir. Eles seguem a conjugação do verbo primitivo, é claro. Ninguém interveio na briga dos irmãos, nem pensar em dizer interviu, pois se ninguém veio, ninguém interveio. Outros casos. Agora vamos tirar algumas dúvidas sobre alguns verbinhos danadinhos. Daqueles que deixam todo mundo inseguro, sem saber o que é certo e o que é errado. Por exemplo, eu adiro ou adero. O certo é adirou. Primeira pessoa do singular do presente indicativo do verbo aderir. Eu adiro, tu aderes, ele adere, nós aderimos, vós aderis e eles aderem. Deu para perceber que este verbo é irregular, não é? Ele foge do padrão na primeira pessoa do singular, no eu. Quando um verbo é irregular na primeira pessoa do singular do presente indicativo, por exemplo, aderir fica eu adiro, todo presente subjuntivo se torna irregular também. Pois o verbo, no presente subjuntivo, é formado a partir do radical da primeira pessoa do singular do presente indicativo. Portanto, no subjuntivo fica que eu adira, que tu adiras e assim por diante. Há muitos verbos como aderir. Vejamos. Conferir, eu confiro. Ferir, eu firo. Ingerir, eu ingiro. Inserir, eu insiro. Preferir, eu prefiro. Repetir, eu repito. Portanto, competir fica compito. Outra dúvida. Eu arreio ou arrio? O que você acha? Bem, nesse caso, arreio ou arrio são corretas. Porém, uma explicação é importante. Eu arreio é do verbo arrear, de pôr os arreios no cavalo. Eu arrio é do verbo arriar, que é abaixar, descer. Outra coisa, todos os verbos terminados em ear, tipo arrear, cear, frear, passear, pentear, recear, recrear, saborear, entre tantos, são irregulares. Eles ganham uma letra I, formando um ditongo ei, na primeira, segunda e na terceira pessoa do singular e na terceira do plural do presente indicativo. Portanto, fica assim, eu arreio, tu arreias e ele arreia. Agora atenção, nós arreamos e vós arreais, e volta arreiam. E a consequência é que o subjuntivo também vai apresentar o I nas três do singular e terceira do plural. Ou seja, que eu arreie, que tu arreies, que ele arreie. Que nós arreemos, que vós arreeis e que eles arreiam. Já o verbo arriar, a maioria dos verbos terminados em iar, tipo anunciar, copiar, miar, premiar, variar, são regulares. Portanto, eu arrio, eu copio, eu anuncio, eu vario, eu mio, eu não, gato, e eu premio. Você ouviu que eu disse a maioria, pois há alguns verbos terminados em iar que são irregulares. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Preste atenção, pois as letras iniciais destes 5 verbos formam a palavra Mário. M de mediar, A de ansiar, R de remediar, I de incendiar e O de odiar. Além desses, é claro, temos o verbo intermediar, que é derivado do mediar. Assim sendo, ele anseia, incendeia, odeia, medeia e intermedeia, além do remedeia. Outro verbinho danado e que também causa muita dúvida é maquiar. Pois saiba que maquiar ou maquilar é regular, portanto o correto é eu maquio, tu maquias e ele maquia.
você fala ou escreve? Se eu dizer ou se eu disser? Esse é mais um caso que faz muita gente boa se enroscar. O verbo é se eu disser, esse é o certo. O futuro subjuntivo do verbo dizer é se eu disser, se tu disseres, se ele disser. Da mesma forma, no subjuntivo imperfeito é se eu dissesse e não dizesse. E agora me responda, ele entupe ou entope? Desentupe ou desentope? Agora é o contrário, as duas formas são aceitáveis. Os verbos entupir e desentupir são abundantes, isto é, apresentam duas formas corretas, para a segunda, para a terceira pessoa do singular e terceira do plural. Portanto, tu entupes ou entopes, desentupes ou desentopes, ele entupe ou entope, desentupe ou desentope, e no plural eles entupem e eles entopem, e desentupem ou desentopem. E agora me responda, que ele esteja ou esteja? Pelo amor de Deus, gente. Agora não há dúvida, o certo é esteja. Que eu esteja bem para ir à festa. Que você esteja bem preparado ou preparada para o concurso. Não existe a forma esteja. Eu costumo brincar que isso é erro tipo justa causa. E nada custa lembrar, o correto é que eu seja. A forma seja, que às vezes a gente escuta por aí, tem que ser abolida do nosso vocabulário. Seja não existe. Diga e escreva sempre que eu seja e que eu esteja. E agora, eu falo ou estou falindo? Eu falo sim, estou falando agora. Ele fala, nós falamos. E se alguém disser eu falo, só pode ser empregado para o verbo falar, pois o verbo falir é defectivo. É mais um defeituoso. Falir só apresenta as formas falimos e falis, nós e vós, no presente indicativo, e nada no subjuntivo. Mas o pretérito e o futuro do verbo falir são regulares. Eu fali, tu faliste, ele faliu, falirei, eles falirão e assim por diante. Então, em vez de dizer eu falo, a solução para o verbo falir é eu estou falindo, ou estou indo à falência. E agora me diga, perca ou perda? Perca ou perda? Ele lamentou a perca dos bens? Restaurante pode acarretar muita perca? É de lamentar mesmo. Perda é substantivo. Houve uma perda irreparável. Ele lamentou a perda dos bens. Restaurante pode acarretar muita perda. Perca é forma verbal de perder no presente do subjuntivo. É preciso que você perca 3 quilos. Não quero que ele perca o horário. E agora me responda. Reaviram ou reaveram? Esta é a famosa dúvida do nada com coisa alguma. Nenhuma das duas formas está correta. O certo é reouveram, acredite. Porque reaver não é ver de novo, é reaver, é haver de novo. Por isso deve seguir o verbo haver. O verbo reaver só é conjugado nas formas em que o verbo primitivo haver apresenta a letra V. Assim, não existem as 3 pessoas do presente indicativo e, consequentemente, também nada existe no subjuntivo. Mas no passado, se ele ouve, reouve. Se nós ouvemos, reouvemos. Houveram, reouveram. Houvesse, rehouvesse. E quando ele houver, quando ele reouver. E agora me diga, o correto seria dizer reavejo ou reavenho? Aqui também é a dúvida do nada com coisa alguma. Acabamos de lembrar que o verbo reaver não significa ver de novo, mas quer dizer haver de novo. Além disso, esse verbo é defectivo. Presente indicativo só há nós reavemos e vós reaveis. Subjuntivo presente, nada. E como você sabe, o subjuntivo deriva da primeira do indicativo. Já o passado e o futuro, pretérito e futuro, do reaver segue o haver. Então nem pense em usar reavejo ou reavém. A solução é uma locução, tipo estou reavendo, né? Estou reavendo meus pertences. E se achar estranho, pode usar um sinônimo, recupero, estou recuperando os meus pertences. Outra dúvida clássica é a história do requereu ou requis. Vamos começar relembrando uma coisa muito importante. Requerer não é derivado do verbo querer. Requerer não é querer de novo. Requerer significa pedir, solicitar, fazer uma petição, um requerimento. Então, por mais que a tentação seja grande,
Nada de flexionar o requerer como se fosse o querer. Nada de dizer ele requis. Diga, portanto, ele requereu. Pretérito perfeito indicativo. É eu requeiro no indicativo, que eu requeira, que tu requeiras no subjuntivo. Lembre-se de que no pretérito e no futuro o requerer é regular. Portanto, eu requeri, tu requereste, ele requereu. E eles requereram, na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Isso quer dizer que nos tempos do passado e do futuro, o verbo requerer deve ser usado de acordo com o padrão dos verbos regulares da segunda conjugação. Ele vendeu, ele requereu. Se ele vendesse, requeresse. Se quando ele vender, quando ele requerer. E agora me diga, vigendo ou vigindo? Esse verbo é viger. Está aí um verbo que assusta a maioria das pessoas. Mas num país em que a cada hora temos uma nova lei, um novo contrato, esse verbo faz parte do nosso dia a dia, não é mesmo? Então é bom não esquecer que o gerúndio do verbo viger é vigendo. Viger significa vigorar, entrar em vigor, estar valendo. Este contrato ainda está vigendo, ou seja, vigorando, valendo, dentro do prazo vigente. Passamos agora a falar do uso do particípio. Vamos terminar falando de velhas dúvidas. Tinha pago ou pagado? Aceito ou aceitado? Chego ou chegado? Ah, dúvida eterna. Vamos resolver isso aí de uma vez por todas. Primeiro, particípio é o nome disso aí. Segundo, regulares são aqueles que terminam em ado ou ido, tipo empregado, falado, cantado. Também pode ser suspendido, vendido. Mas existem formas irregulares. Fazer não é fazido, é feito. Escrever não é escrevido, é escrito. E existem aqueles que têm as duas formas, como aceito e aceitado, entregue e entregado, suspenso e suspendido. Para isso, temos uma regra muito simples que é bom lembrar. Se o verbo auxiliar, que antecede o particípio, for ter ou haver, devemos usar a forma regular. Portanto, eu tinha aceitado nossas condições. Ele havia suspendido os alunos. Agora, quando o verbo auxiliar for ser ou estar, aí usamos a forma irregular. Os documentos foram entregues, as condições foram aceitas, está claro? Repetindo, com ter e haver, usamos a forma regular. Tinha ou havia aceitado, entregado, suspendido. Porém, foi, entregue, aceito e assim por diante. Agora, atenção. Existem 4 verbos que eu costumo dizer formam o grupo do PPGG. PPGG, pagar, pegar, ganhar, gastar. PPGG. Que tem pago e pagado, pego e pegado, ganho ganhado, gasto gastado. A regra aqui funciona da seguinte maneira. Hoje são considerados facultativos, ou seja, você tanto pode usar a forma pago como pagado com qualquer verbo. Quer dizer, eu posso dizer que ele tinha pago ou pagado a conta, que ele tinha pego ou pegado os documentos, que ele tinha ganho ou ganhado o jogo, gasto ou gastado o dinheiro. São os 4 verbos que já aceitam as duas formas, perfeito? Há somente no caso do grupo do PPGG. Por que eu estou falando isso? Não esqueça que tinha trago e tinha chego, nem pensar. É inaceitável. Anote aí. Verbos chegar e trazer são verbos regulares. Só aceitam, portanto, tinha chegado e tinha trazido. É isso aí.